As paz, irmãos. Hoje, com uma grande honra, eu venho entregar para vocês uma mensagem que eu tenho plena certeza vai trazer edificação à sua vida. É um alerta para a sua vida, é um sinal, uma trombeta de Deus para que você desperte muitas vezes desse sono que nos cerca, dessas cauterizações mentais. Nós vamos falar hoje sobre o anticristo e a pergunta que fica, o anticristo, ele já está entre nós, Nós vamos responder isso de uma maneira compactada, sumariada, mas no sentido de trazer um alerta, sacudir um pouco, os nossos valores, sacolejar um pouco os nossos conceitos, quebrar paradigmas, romper sofismas, Então vamos adentrar nessa área que é bastante, você ouve falar bastante, mas talvez seja pouco compreendida. Nós procuramos abranger, expandir esse tema, no seminário de escatologia, mas aqui eu faço questão de deixar uma semente prioritária na sua vida. A gente já tem outro vídeo que é um resumo do seminário de escatologia, que é um outro assunto que eu estou falando lá. O que eu quero trazer para vocês é o âmago, o que há de mais importante a respeito do advento do anticristo, que já se aproxima e bastante do nosso século. Será que nós, como igreja, estamos preparados? Você, querido, está preparado para esse encontro com Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis? Então fica aí essa primeira reflexão para nós. Antes da gente adentrar no tema, quero mais uma vez reiterar e solicitar o apoio de vocês, o abraço, as mãos estendidas, as suas orações, as ofertas voluntárias, que muito tem somado ao lado dessa trincheira. Soldado sozinho não vence batalha. Vocês não fazem ideia dos níveis de luta que eu enfrento, dos combates que eu enfrento, do preço que nós temos pago por lhe anunciar a verdade. Existe um alto preço para anunciar a verdade e é difícil de transmitir isso em palavras. Eu não tenho vocabulário para expressar. Sabe aquela coisa que você tem que sentir? É como eu tentar descrever para você como é um suco de tangerina. Você tem que tomar. Aquilo que nós falamos em outros vídeos. Deus, ele não é uma esperança, é mais do que isso, é uma experiência, tem que provar a Deus. Então, muitas vezes é difícil de eu externar em palavras o que a gente passa, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas privações, mas eu conto aí com a sua oração, com o seu apoio, para que a gente continue a tocar essa trombeta e continue a despertar os que dormem, dando norte aos perdidos, consolando os que choram e libertando os cativos. Essa é a bandeira que nós temos aqui carregado, pela capacitação do Espírito Santo. Algumas pessoas têm me perguntado: Daniel, fala um pouco de numerologia bíblica. Eu já falei sobre isso, queridos. Eu falei assim, o que é importante, o que é relevante para você já foi pontuado num vídeo intitulado A Busca do Peregrino. Então, dá uma olhada lá nos vídeos, A Busca do Peregrino vai estar sumariando ali, a gente fala um pouquinho do que é relevante, o que é importante, o que vai fazer com que edifique a sua vida. Porque eu não vou entrar nesse termo, nesse detalhe aqui, porque é um tema bastante complexo e não ia mudar a sua vida, Mas eu já dei uma pincelada no vídeo A Busca do Peregrino. Outras pessoas me perguntam: Daniel, fala um pouco de EQM. EQM é a experiência quase morte. É um outro assunto que, mesmo que eu venha expandi-lo, não vai trazer muita relevância para a sua vida, não vai mudar a sua vida, Jesus não falou sobre isso. Então eu sempre me pauto no ensinamento de Jesus. O que Jesus ensinou, ele muda vidas. O que ele deixou de ensinar é apenas mero conhecimento. Você pode até buscar na Bíblia, buscar na ciência, é conhecimento, agrega para você, mas não muda a vida. Não muda, existe uma diferença aí, uma larga diferença. Mas eu vou citar uma coisinha. Quando a Bíblia fala que Jesus ressuscitou Lázaro, por exemplo, a gente vê que Lázaro morreu para valer. Ele estava doente, Jesus foi avisado da doença de Lázaro, ele morreu. Depois de 4 dias, Jesus aparece e fala: Jesus, não tem mais jeito. Ele já cheira mal, ele estava numa tumba, já estava ali com as suas bandagens, já estava com todos os ritos mortuários já tinham sido realizados. Então Lázaro efetivamente estava morto. Tem pessoas que podem conjectar: estava em estado de catalepsia, era uma doença. Não, Lázaro estava morto. O pessoal avisou: já cheira mal, já estava começando o processo de
putrefação. E Jesus vai lá e cura, ele ressuscita Lázaro. Então esse é uma chancela de um milagre incontestável do poder de Deus. Quando é que uma pessoa de fato morre? Quando o seu cordão de prata é desligado, né? Existe um cordão que nos liga ao Criador. É a nossa energia vital que vem de Deus, né? Até hoje a ciência, a medicina, minha esposa é médica, eu tenho muitos amigos médicos, a medicina não sabe traçar o divisor exato quando começa a morte e aonde termina a vida. É muito difícil você traçar esse linear, porque às vezes pessoas chegam nos hospitais, estão machucadas, estão feridas, mas tá bem, a pessoa está com a consciência preservada, os seus órgãos estão funcionando, tá tudo bem. De repente, por uma razão inexplicável, essa pessoa, morre, desligado ali, desligou o cordão, sem uma explicação aparente, o coração para de bater, né? Simplesmente acabou, fim da vida, game over, né? Em outras situações, não, a pessoa chega extremamente debilitada, né? E ela quase, o médico diz, não tem mais jeito, essa vida aqui já morreu, né? E de repente a pessoa, volta à vida, ela é reanimada, ou então ela entra em coma e de repente ela volta do coma, né? Então você pode manter o corpo vivo, toda a sua estrutura biológica funcionando, né? Com os equipamentos, ventilação mecânica, artificial, com injeções endovenosas, com alimentação por soro, sondas e tudo mais, mas você só está mantendo a massa biológica ali, né? Existe uma energia vital. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Quando o nosso espírito é nos tirado, acabou. Foi Deus que estabeleceu, né? E aí você vai dizer, Daniel, essa história aí de cordão de prata, isso aí está me parecendo papo espírita, né? Os satanistas falam muito nesse argumento também do cordão de prata, de ser levado em espírito aos locais, ou seja, enquanto esse cordão te liga ao corpo, você se mantém vivo, né? E pela técnica do satanismo, pela doutrina satânica, tem um período de tempo que você pode ficar fora do corpo, no desdobramento, ou chamada viagem astral, por outras seitas esotéricas, né? Caso contrário, você pode não encontrar mais o corpo com vida. Essa é a teoria, né? Nós vemos que na Bíblia, Paulo foi levado em espírito a alguns locais, Ezequiel também. Então Deus ele permite que isso aconteça em algumas situações para cumprir um propósito. No entanto, como o diabo é detentor de algum conhecimento, né? Lembra que ele era o querubim ungido? Ele é detentor de um conhecimento, ele passa esse conhecimento para o homem, deforma esse conhecimento para profanar os valores de Deus e também leva o homem a alguns locais em espírito, o desdobramento, para, claro, outros propósitos de espionagem e outros mais que aqui não cabe abarcar o tema. Mas eu quero mostrar para vocês onde é que está essa história do cordão de prata. Está na Bíblia, cordão de prata. Eclesiastes, lembrando, hein? Eclesiastes, escrito por Salomão, o homem mais sábio, né, de toda a história, provavelmente Salomão, usando aqui 100% do seu potencial cerebral. Eclesiastes capítulo 12, no finalzinho do versículo 5, diz assim: o homem se vai à sua casa eterna. Para onde o homem vai? Para a casa eterna, né? Para a morada eterna, para Jerusalém celestial. Quando ele morreu, né? Quando a vida aqui acabou, a tua casa. E os pranteadores andarão rodeando pela praça, as pessoas que vão chorar pela perda daquela pessoa, né? Vão sentir ausência. Antes que se rompa o cordão de prata. Olha aqui o cordão de prata. Antes que se rompa o cordão de prata. Então está ligado ao romper esse cordão de prata com a morte, né? Com a morte efetivamente, com a morte real. Deus desligou. Antes que se rompa o cordão de prata e quebre o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se quebre a roda junto ao poço e o pó volte à terra, né? Ou seja, acabou a sua vida. E o pó volte à terra, como era. E o espírito volte a Deus, que o deu. Então o Espírito vai para Deus quando esse cordão de prata é criado. É claro que aqui Salomão, ele coloca esse conhecimento emoldurado de metáforas, de alegorias, mas isso tem uma profundidade enorme. Salomão é um cara sábio, ele deixou uma pista. Então existe sim essa questão do cordão de prata, não é o papo espírita não, está ancorado na Bíblia, está ancorado na palavra de Deus, né? Eu sei que muitas pessoas também estão preocupadas aí, olha agora o ebola, e o vírus ebola está em destaque. Tem um outro vírus também, até anotei o nome, que é uma coisa, cada hora muda os nomes, né? Na época que eu fazia parte do Engano, eles batizavam com outros nomes. Mas esse H5N1 é um que estava também em fase de experimentos, na época que eu servia ao Engano, que servia à Irmandade.
né, que provavelmente seria uma das plataformas, uma das substâncias que seriam deflagradas na atmosfera na época do governo do anticristo, provavelmente espalhados na atmosfera através desses aviõezinhos aí, dos rastros químicos, assunto que a gente fala melhor no seminário, né? Então não é apenas os Morgellons que tem causado, mas esse H5N1 também pode ser espalhado na atmosfera. Mas eu creio que não vão ser essas as pragas descritas no final dos tempos, não é essa praga que nós sinalizamos nos nossos livros. Provavelmente a minha inferência particular é que venha a ser a gripe espanhola. Para vocês terem uma ideia do que foi a gripe espanhola, a Primeira Guerra Mundial matou cerca de 20 milhões de pessoas. A gripe espanhola, num espaço curto de tempo, 1 ano e meio aproximadamente, matou 50 milhões de pessoas, ou aproximadamente 5% da população mundial naquela época. Então a gripe espanhola é extremamente devastadora. Tem o nome de espanhola que a Espanha divulgou primeiro. Não é que ela começou na Espanha, ela começou na verdade nos Estados Unidos, mas a Espanha foi o primeiro país a noticiar a pandemia. E olha, mata em 6 dias, não tem cura. Os Estados Unidos ressuscitou o vírus da gripe espanhola, isso dividiu a comunidade científica. Muitas pessoas temem uma guerra química e evidentemente é o que vão utilizar. Aquele que não aceitar a marca, não aceitou o chip, não vai poder ser atendido no sistema de saúde e consequentemente não recebe o antídoto. Assim eles eliminam todo o foco de resistência. Provavelmente, eu acredito, minha inferência particular, que venha a ser a gripe espanhola. Então o ebola, esse H5N1, embora vá ser utilizado também, ainda estão em fases experimentais para eles calcularem o tempo de alastrar um vírus, quanto tempo leva, como é que a população reage, né, em quanto tempo mata, né, mas o ebola ainda existem pessoas que o seu sistema imunológico reage aos tratamentos e a pessoa é curada. A gripe espanhola não tem cura, 6 dias você morre, né? Então a minha inferência particular é essa. E como é que esse cenário se moldura? Quando a gente fala da vinda do anticristo, né, é importante lembrar que João já falou sobre isso, né? 1 João capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. É o espírito do anticristo, já estava presente no mundo. Né? Não era o anticristo pessoa, né? Carne e osso ali, que vai protagonizar o cenário do Apocalipse, vai ser um dos protagonistas do Apocalipse. Não é desse que a Bíblia está falando. Ela está falando aqui do espírito contrário a Cristo. Todo aquele que não é de Cristo é contrário a Cristo, é anticristo. Na época de Jesus já havia o anticristo, o espírito contrário aos valores de Cristo. E hoje, no nosso século, nós vemos pequenos anticristos ao nosso redor também. Pessoas que não refletem a Cristo, que falam que são cristãos, mas mentem. Mentira é coisa do diabo, o diabo é o pai da mentira, é anticristo. Pessoas que falam que são de Cristo e roubam, enganam, né? Deturpam a palavra, são falsos profetas. É anticristo da mesma maneira. Espalham fofocas, semeiam contendas, são maldizentes. É contrário aos valores de Cristo. É anticristo também. E talvez você possa dizer, mas Daniel, eu nasci na igreja. Meu pai é pastor, minha mãe é bispa, meus irmãos são levitas, meus avós são missionários. Então, puxa, eu já garanti a minha salvação. Talvez, meu irmão, se esse é o seu pensamento, talvez o diabo lhe dê um abraço e diga o seguinte, sussurrando no seu ouvido. Pois é, você nasceu na igreja, eu nasci no céu e nós dois vamos parar no inferno. Então fique esperto, não brinca com Deus. Nós vemos um momento da história onde não dá mais para brincar. Você não vai ter muitas oportunidades de acertar o caminho, de acertar o rumo. Então esse espírito do anticristo já está em nosso meio. Quero lembrar uma outra coisa. Nós temos falado, eu falei exaustivamente num outro vídeo, Babilônia, né, eleições brasileiras, a Babilônia que tem ocorrido aqui, né, e as pessoas, muitas vezes, algumas pessoas me criticaram, pô Daniel, olha o que você está falando, mas a Bíblia diz que as coisas vão piorar. Né? Nós vamos sofrer angústias, vamos ter perseguições, esse cenário começa a mudar, o Apocalipse vai acontecer. E não é para que você tenha medo do Apocalipse. O Apocalipse já é um livro que começa com uma bênção. É o único livro da Bíblia que já começa anunciando uma bênção para aquele que lê, que ouve, que guarda esses preceitos. Então é bênção você saber o que vai acontecer. Deus revela com um propósito
propósito. E qual é o propósito? Te preparar para a tempestade. Não, você não pode impedir a tempestade, mas você se prepara para ela. E como é que nós nos preparamos para ela? Olha, sai com guarda-chuva, tenha cobertura espiritual, joelho no chão, dobra o joelho, se prepara para ir para esse reencontro com Jesus, né? Que você venha fazer diferença na terra. E hoje a gente vê todo esse alarido. Quer ver o que aconteceu? Pega a última eleição. Eleição agora recente, agora nós estamos no final desse programa. Hoje é sábado, dia 11 de outubro, vamos datando aqui. Nós tivemos aí, a igreja mais uma vez veio profetizar. Profetizaram que a Marina seria presidente da República, não é? Profetizaram, falaram isso em congresso, falaram isso nos altares, profetizaram, profetas, né? Falaram e determinaram que ela seria presidente, que agora o Brasil ia ter uma mulher, e aí profecias, pessoas tendo espasmos nos altares, e falando que agora Deus está escolhendo uma mulher, a minha filha vai estar aqui, papapá. O que aconteceu? Não aconteceu. Logo, meu irmão, seja um bom observador. Isso é vaidade de coração, isso é doutrina humana, estão te enganando. Você está correndo atrás do vento, querido. Para disso, vamos olhar para Jesus, as coisas vão piorar mesmo. E agora quem sobrou? A Dilma e o Aécio. A Dilma eu não preciso falar muito dela. Eu acho que você já sabe, né? Os envolvimentos dela. O Aécio está até o pescoço envolvido com maçonaria. Ou seja, eles ganharam, né? Os satanistas, eles estão preparando essa plataforma. E por que eles estão preparando essa plataforma, Daniel? Porque Deus determinou. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse. Permitido que fizesse. Então todos os sinais que o satanismo está fazendo, que os demônios vão promover, são sinais que Deus permitiu que eles fizessem, né? Então, nós temos que ser bons observadores. Então, tanta parafernália aí com Marina, até fui criticado por falar, gente, a gente não vai mudar esse cenário, porque a Bíblia diz que vai trazer uma separação. Vou pegar um outro texto aqui. Vamos lá, direto a ele, ó. Mateus capítulo 13, versículo 40. E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, o joio é aquele que cresce junto com a gente. Nós somos o trigo, mas tem contaminação em nosso meio, né? Não precisa ser necessariamente o satanista, mas o falso profeta, aquele que é anticristo, que é contrário aos valores de Cristo. Queimado no fogo, assim será a consumação desse mundo. E fala, consumido pelo fogo. O fogo é purificação. O fogo, ele significa que nós vamos passar por um período de tormenta, de tribulação, para poder sermos peneirados por Deus. Vai ter que haver isso, porque se o arrebatamento fosse agora, quem ia subir? Né? No filme, na ficção, lá, o Deixá-los para Trás, agora vai ter até um filme protagonizado pela Nicolas Cage, né? Feito por Hollywood. Parece que até o diabo está dizendo, olha só o que eu estou preparando aí, olha só o que vai chegar para vocês, igreja. Só que no filme, na ficção, a maioria vai embora e fica um pouquinho aqui. Se fosse agora, ia ser o contrário, a gente nem ia perceber que rolou arrebatamento. Se dá falta de uma pessoa, você viu fulano, faz tempo que eu não vejo ele, sei lá, vai ver que viajou, né? A gente nem ia perceber. Então a igreja vai ter que passar por uma etapa de peneira para que haja essa purificação. E Jesus disse que o amor vai se esfriar, que vai haver pai contra filho, filho contra pai, levantarão falsos cristos e falsos profetas, e vão fazer muitas vezes o povo errar o caminho. Agora imagine, se tem gente que hoje segue o anticristo, tem gente que seguia o Jesus Cristo homem, teve seguidores de Charlie Manson, você acha que não vai ter seguidores, gente maluca para seguir também o falso profeta? Muitos vão seguir o falso profeta. Então esse negócio da Marina, fica claro, né? Profetizaram, não deu. Já tinham profetizado anteriormente que nós teríamos um presidente evangélico em 2006. Água. Profetizaram que Jesus ia voltar em 2007. Água. Fizeram ali um louvor profético tal de restauração da nação no dia 6/6/2006. Nada aconteceu. Depois fizeram de novo no dia 9/9/2009. E o que aconteceu? Nada mudou. Ao contrário, piorou. Piorou, aumentou a violência, aumentou a corrupção, aumentou cada vez mais, porque esse é o caminhar que nós estamos levando. Então fique atento para esses falsos profetas. Vai dizer, Daniel, mas você está falando do ungido de Deus. Eu respeito o ungido de Deus. O que eu não respeito é o falso profeta, porque Jesus batia de frente com os fariseus. Ele deixava muito claro, raça de víboras, sepulcros caiados, hipócritas, e talvez alguém de fora pudesse apontar o dedo e julgar Jesus.
O senhor tem que externar o amor, você não está mostrando amor. Olha, Jesus não está sendo espiritual, porque afinal de contas está detonando os fariseus. Mas Jesus estava confrontando a verdade, né? E a Bíblia fala que você colhe consequências dos seus atos. Alexandre, o lautoeiro, causou muitos males para Paulo, né? E Paulo diz o quê? Que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Se as obras dele foram más, né, ele vai colher uma consequência má. Aquilo que você semeia, você colhe, é um princípio espiritual. Então Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça também. Não brinca com Deus. Então a gente vê muita série de parafernália. Então eu vejo nesses congressos aí, vem até americano falar que a Marina ia ser presidente. Água, né? Prestem atenção no que eu estou falando. Aí que mais? Fizemos também um ato profético, e mobilizou a igreja nesse sentido e agrupou pessoas, e teve gente que pagou em congresso para escutar essa groselha, que agora tinha o tal do Exu Boiadeiro. O Exu Boiadeiro. Não está na Bíblia esse nome, né? Criaram o nome Exu Boiadeiro. E esse Exu Boiadeiro, ele atuava em 3 pás, ele tinha um tripé de ação, né? Que era Dallas, né? O maior local de rodeio do mundo, né? Barretos, o segundo maior local de rodeio do peão do mundo, e Madrid. E aí fizeram atos proféticos e declararam, e blá 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 blá, para acabar com a festa do peão. Acabou? Não acabou. Logo, em vão, falaram os profetas, não é isso? Seja um bom observador, querido, né? O falso profeta, ele sempre vai falar o que você quer ouvir. O verdadeiro homem de Deus, ele não é bem-vindo. É o cara que estraga a festa, como eu já disse uma vez, uma pessoa que eu admiro, o Paul Washer. O profeta de Deus é o cara que estraga a festa. A gente vai ver isso ali na Bíblia também. Então, cuidado. Aí teve uma outra situação, e fizeram um ato profético para acabar com o carnaval. Lembra disso? Puxar na memória. O povo tem essa tendência de esquecer. Lembra que em 2006 ia bater o presidente evangélico, agora é 2014, né, e elegeu um presidente evangélico. Então a gente esquece, daqui a pouco você esqueceu e vão apresentar mais um. E você vai cair nessa onda de novo. Fique esperto, meu irmão. Fizeram um ato profético para acabar com o carnaval. Acabar com o carnaval, ato profético, profetizaram, vamos lá com a bota de couro de Piton. E esse é o ato profético com a bota de couro de cobra. Aí, puxa vida, eu já acho isso um crime ambiental. Deus fez os animais e tudo que Deus fez viu que era bom. Inclusive Deus deixou de destruir Nínive porque ele falou, esse povo não sabe discernir na mão direita e à esquerda. E tem muitos animais também. Deus, ele se preocupa com os animais. Aí você vai dizer, mas Daniel, era uma cobra, era uma serpente. Mas Jesus diz para nós sermos prudentes como a serpente. A serpente é só um símbolo do diabo, mas o animal, a serpente, ela não é má. Gente, é só um bicho. É um animal que foi criado por Deus, né? Então Jesus até coloca, seja como a serpente, seja prudente. Se fosse assim, o leão seria mau. Jesus não é o leão da tribo de Judá, não é isso? Então o leão é bom, mas a Bíblia diz que o Satanás é como o leão. Então logo o leão é do capeta. Gente, não vamos distorcer a coisa. São apenas simbolismos que Deus está utilizando, como o bode. O bode é usado na magia negra. Então agora o bode é do mal, vai lá e acaba com o bode. Gente, acabou o bode e não tem cabra, não tem cabrito, né? Então para que fazer isso? Então é uma agressão à natureza. Eu acho isso um absurdo, você matar um animal para usar a pele dele. Eu acho isso uma vergonha, um crime ambiental, contrário aos princípios de Deus. Sou radicalmente contra isso. Isso é pior que o animal, porque o animal, quando ele mata para comer. Ele não mata para fazer um vestido com a pele, ele não mata para fazer uma bota, né, ou uma bolsa de couro de jacaré. Acho isso uma vergonha mesmo. Então, e o que aconteceu? O carnaval continua, e cada vez maior. Então significa que esses atos que nós estamos fazendo estão ecoando em lugar nenhum. Estamos discutindo o sexo dos anjos, estamos correndo atrás do vento, entrando em batalhas que levam nada a lugar algum. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz, seja um bom observador. É a Bíblia que está dizendo, não é o Daniel. Deuteronômio capítulo 18, versículo 22. Quando um profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, tipo assim, a Marina não foi eleita, não tivemos um presidente evangélico em 2006, Jesus não voltou em 2007, o ato profético para acabar com o carnaval não funcionou, né? Da mesma coisa, o ataque contra o Exu Boiadeiro não funcionou, o ato profético para o Brasil ser restaurado não funcionou, e tantas coisas, gente, estamos correndo atrás do vento. Olha o que a Bíblia diz. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor não falou, Deus não disse isso, não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhais temor dele, com soberba, por vaidade, né? Porque muitas vezes o profeta, o falso profeta, ele vai falar para você aquilo que você quer ouvir. Ele vai chegar para você e vai te adular. Quer ver um outro exemplo? Vou pegar aqui mais um exemplo na Bíblia.
Jeremias, olha só, profeta Jeremias, capítulo 14, versículo 13. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira nesse lugar. Então os profetas estão dizendo para o povo, olha, não vai ter espada, não vai ter guerra, vocês vão triunfar em paz. Ou seja, estão falando que o povo quer ouvir. Estão falando, olha, vai estar tudo certo, as coisas vão de bom para melhor. As coisas vão ter prosperidade, vai ter restauração, vai ter vitória, é só bênção, né? E aí o que Deus pega, fala para o profeta. E disse o Senhor, os profetas profetizavam falsamente, profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação e vaidade e engano do coração é o que ele vos profetizam. E quando ele fala uma coisa dessa, ele está assim, vai descendo, porque eu sou o cara, porque eu sei, que eu vou dizer para você o que vai acontecer, porque eu, profeta, Deus revelou só para mim. Gente, é estranho esse negócio, hein? Hoje nós temos que estar preparados, o anticristo está às portas. E aí continua. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizam o meu nome, eis que vos tenho, sem que vos tenha mandado, que dizem, nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas, ou seja, eles serão os primeiros a ser consumidos na guerra. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem sepultem seus filhos, e quem sepultem tanto eles quanto as suas mulheres e os seus filhos, e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Então, Deus está falando para o profeta Jeremias, dizendo, olha, esses que estão dizendo que tudo vai ficar bom, são os primeiros a morrer a fio de espada. E o povo que acreditou naquilo também vai morrer. Vai ter espada, vai ter fome. Ou seja, vai ter peneira, vai ter tribulação, Jesus está voltando, o Apocalipse vai acontecer. Nós não vamos mudar essa vertente, mas você pode se preparar para o impacto. E você pode fazer diferença aqui na terra. Então qual a diferença do verdadeiro e falso profeta? O verdadeiro profeta agrada a Deus. O falso profeta quer agradar a você. O verdadeiro profeta, ele vai falar aquilo que Deus quer que você ouça. O falso profeta vai falar aquilo que você gostaria de ouvir. Porque o falso profeta vai ser tratado na terra como um Deus. Vai ser adulado, vai ser chaleirado. Olha, o homem de Deus, vai, adula, chaleira. O verdadeiro profeta, o que acontece com o verdadeiro profeta? Olha para a Bíblia. O verdadeiro profeta, ele é caluniado, ele é açoitado, ele é preso, ele é castigado, ele é crucificado. É assim que é o caminho do verdadeiro profeta. É esse o caminho que nós temos trilhado. Um caminho de cruz muitas vezes, um caminho de privação, um caminho de cravos, um caminho de açoites, um caminho de pedrada, né? E isso daí muitas vezes, claro, abate. Abate sim, então mais uma vez eu clamo a Deus pelo renovo das minhas forças e clamo a você também que some conosco, né? E Jesus, ele conseguiu, ele venceu o mundo. Eu costumo às vezes brincar, eu falo isso num tom de brincadeira, separem as coisas, que Jesus, ele só conseguiu completar o seu ministério porque foram 3 anos, né? 3 anos sendo perseguido pelos fariseus, o povo tinha dúvidas a respeito dele, porque o fariseu tinha contaminado o povo, e parece que o povo tem mais facilidade de acreditar no mentiroso que acreditar na verdade. Desde a época de Jesus é assim, desde a época dos profetas é assim. Irmãos de Jesus não acreditavam nele, discípulos saíam de perto dele, foi crucificado, só João dos seus discípulos estava ao pé da cruz. Esse é o que Jesus passou. 3 anos e pouco de ministério, né? Estamos há 16 anos de ministério. Então, imagina, é claro, nem me comparo, pelo amor de Deus, ao que Cristo passou. Mas eu estou colocando isso até num tom leve, num tom de brincadeira, mas mostrando que há algo de sério nisso, há um peso que a gente carrega. E muitas vezes nós precisamos de Sirineu, de você, para ajudar a carregar essa cruz. Então, te prepara, vamos ver se o anticristo está entre nós mesmo? Aguarda aí. Então, o anticristo, ele vai ser acolhido por aquele mesmo povo que rejeitou a Cristo. Essa é a blasfêmia mor que o satanismo procura fazer. É a maior das profanações. Os judeus que gritaram, crucifica, mata Jesus, esses mesmos judeus vão acolher Jesus. E Jesus, quando ele chora por Jerusalém, porque ele sabia que aquele sistema estava corrompido, aquele sistema religioso, ele olha para a figueira. E a figueira fica seca, né? Ele fala, essa figueira está amaldiçoada porque ela não dá frutos. Jesus não está falando da figueira em si, da árvore, porque não era época de frutos, né? Então,
Mas ele está falando a respeito de uma alusão ao pecado de Israel. Então a figueira já vem apresentada ligada ao pecado desde os primórdios. Seja um bom observador. Adão, quando ele está envergonhado, quando ele tem consciência do seu erro, do seu pecado, ele vai usar folhas de figueira para cobrir o seu pecado. E aí Jesus, mais uma vez, se reporta a essa analogia da figueira. Então a figueira, ela está ligada ao pecado de Israel. Jesus, então, ele afronta aquele sistema religioso, ele vira mesa no templo, o templo que estava com seus valores deformados, seus valores contaminados, que estavam comercializando as coisas de Deus. Jesus, ele lamenta e chora ali. A casa do meu pai era para ser casa de oração, e agora virou um covil de ladrões. E hoje como é que está, né? E aí então Jesus, ele vira a mesa e ele chora por Jerusalém. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas, né? Que apedreja aqueles que vêm lançar a verdade, né? Então Jesus, ele chora. E aí aqueles judeus que negaram a Jesus, esses mesmos judeus, no momento do Apocalipse, vão acolher a Jesus. Interessante, acolher ao anticristo. Acolher o anticristo. Porque quando o templo for reconstruído, e esse é o contexto da reconstrução do templo, quando o templo for reconstruído é com um propósito, para abrigar o anticristo nele e para que ele receba a adoração na metade da tribulação, que é o período de 7 anos, 3 anos e meio a tribulação, os outros 3 anos e meio a grande tribulação. E na metade dessa semana, na metade desses 7 anos, os 3 anos e meio, o anticristo se assentará e receberá a glória, né? A Bíblia fala que a imagem da besta falará, né? E as pessoas vão ter que adorar a imagem da besta. Quando João escreveu o livro de Apocalipse, talvez ele não tivesse a nítida ideia do que ia acontecer no futuro. Hoje a imagem fala, meu irmão, né? A televisão fala com você. Hoje uma pessoa pode ser onipresente em qualquer lugar do planeta, via satélite. Então a televisão é uma imagem que fala, que leva uma mensagem. E aquele que não adorar aquela besta vai sofrer uma consequência. E Jesus então fazendo essa analogia com a figueira, ele diz, olha para a figueira. Quando os seus ramos estiverem tenros, eis que é chegado o verão. Vai somando os pontinhos comigo. Eis que é chegado o verão. E não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Então Jesus, ele dá uma sinalização para nós. E a chave de tempo de Deus, o relógio de Deus é Israel. Israel. Então quando os ramos estiverem tenros, o que acontece com Israel? Claro que isso também está ligado um pouco com luas de sangue, né? Israel torna-se nação no momento próspero, no momento ligado às luas de sangue. Depois Jerusalém é incorporada à nação de Israel, também outra lua de sangue, tanta coisa está acontecendo e os céus estão dando sinais mais uma vez para a gente, né? Já gravei um vídeo falando sobre luas de sangue, dá uma espiada lá. Então, Jesus, ele pega e diz, quando os ramos estiverem tenros, em 14 de maio de 1948, Israel torna-se nação. Ou seja, aquela figueira começa a brotar, começa a exalar perfume. Hoje Israel, ela exporta flores para a Holanda, exporta técnicas de irrigação para o Egito, desenvolveu a maior técnica de combate do planeta, né, que é o Krav Maga, extremamente eficaz. Então, esse Israel floresce. Não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Quanto dura uma geração bíblica? Né? Que eu notei, Salmo 90:10 vai falar que nossos dias são até 70 anos. O que passar disso é enfado. Então, pela ótica da Bíblia, pela ótica da cultura judaica, hoje, claro, com a tecnologia, a gente vive mais, né? E vive bem até mais do que 70 anos. Mas a ótica do contexto bíblico, 70 anos é o que mede uma geração. Não é a geração de Moisés. Ah, uma geração de Moisés pereceu. Aqui está falando de longevidade, não daquela geração que pereceu pelo pecado. Então, o tempo de longevidade é 70 anos, isso que mede uma geração. Nós vamos ver outro versículo que corrobora com isso. Vai estar em Mateus 1:17. Diz que de Abraão até Davi foram 14 gerações. Isso aí compreende um período de aproximadamente 1000 anos. Então nós vamos ter 71 anos aí de geração, arredondamento 70 anos. Então Israel, ela floresce em 14 de maio de 48, mais 70 anos, chegamos em 2018. 2018, marca essa data, ponto aí no seu calendário, 2018. Tem um cometa vindo em direção à Terra. E a previsão de impacto é fevereiro de 2018. É claro que é uma conjectura, é uma inferência, não há uma afirmação absoluta. Eles observam se não mudar de rota, porque ele pode alterar essa rota, campos gravitacionais de outros planetas, sistemas estelares, estrelas, ele pode mudar essa rota, pode entrar em outros, pode ser sugado pelo campo gravitacional e desviar da rota. Mas se não desviar, ele continua vindo em direção à Terra. É ali onde a teoria da conspiração diz que o Google vetou uma parte do céu, provavelmente ali mostra o cometa. Para o povo não ficar apavorado,
põe um vento ali, põe ali uma tarja preta, né? Então uma conjectura aí, então marcou 2018. Né? O satanismo se pauta muito na numerologia cabalística, né? Da onde vem esse anticristo? Lembra da nota americana de $1? Está escrito embaixo em latim, Novus Ordo Seclorio, e o símbolo é uma pirâmide, está ligado aos Illuminati, está ligado a um símbolo de poder, que é os Illuminati, é o braço direito do satanismo. Então, essa nova ordem mundial, ela começaria pelos Estados Unidos. E o satanista ele gosta muito de marcar datas, né? Então para eles é muito importante que o 45º presidente norte-americano, esse homem, ele venha então a ser o anticristo, pela doutrina do satanismo. Eu quero deixar isso muito claro, tá? Não estou fazendo aqui uma afirmação, mas o satanismo ele tem lutado para estabelecer essas plataformas para que em 2017, quando o 45º presidente norte-americano começar a governar, esse cara então vai ser o anticristo, né? Segundo o satanismo, esse cara vai ser o anticristo. Vê que os Estados Unidos já têm se esforçado em estabelecer paz na região da Palestina. Obama mesmo ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela intenção de estabelecer paz no Oriente Médio, né, naquela região conturbada. O próprio Al Gore ganhou também o Prêmio Nobel, foi laureado com o Prêmio Nobel, por lançar um livro que despertou as pessoas para essas questões do meio ambiente, do aquecimento global. Inclusive ele está vindo agora para o Rio de Janeiro para um congresso. Esses temas agrupam pessoas. Esses temas, aquecimento global, alterações climáticas, feitas pelo próprio sistema HAARP, que a gente já fala melhor nos seminários. Então você cria o caos, depois coloca alguém para tentar colocar ordem no caos. E essa pessoa vai ser muito bem vista, vai olhar, puxa, esse é o cara, ele está trazendo solução para os nossos problemas, ele está trazendo paz na Palestina, trouxe paz, puxa, que bom, os judeus vão gostar desse cara. Olha, ele resolveu o problema do aquecimento global, o mundo todo vai começar a gostar desse cara. Esse cara vai começar a ser uma pessoa importante, vai ter um poder de persuasão, de argumentação muito grande. O próprio Satanás vai drenar o poder sobre ele. Então o anticristo, segundo o satanismo, começaria a governar em 2017. Então a marca, né? A marca tem um alvo, isso a gente mostra melhor nos nossos seminários, o alvo para chipar, a biometria, né? O novo sistema biométrico, ele tem um alvo para até o ano 2017, olha que coincidência, 2017, todos os americanos já estarem chipados. Então já começou em 2013, gradual, mas 2017 é um alvo para que essa tecnologia de biometria já esteja funcionando. E nos Estados Unidos é um espelho, é uma referência, os outros países acabam imitando, né? Olha lá, está funcionando. Já até tem uma propaganda do biochip, uma propaganda real, incentivando você a ser chipado. Parece algo bom, né? Parece algo positivo. E olha, é grátis ainda, usa uma palavra de poder ali para que você seja motivado, estimulado a adquirir o biochip. Então, e quem não aceitar, né, pulveriza na atmosfera, provavelmente a minha inferência é a gripe espanhola. Então, só que o anticristo, ele vai precisar ter um falso profeta para ajudar ele. Vai ter que ter um líder religioso importante para ajudá-lo, né? E que aonde é que vai entrar essa liderança? Apocalipse 17, a partir do versículo 9. E aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. 7 cabeças são 7 montes, as quais a mulher está assentada. A mulher é a figura da igreja, né? A igreja é a noiva. Então essa figura feminina está ligada à igreja. A Roma está sitiada por 7 montes, né? 7 montes. Então, Império Romano. Lá está o país do Vaticano, lá está a nação do Vaticano, né? E olha só da onde vem o falso profeta. E são também 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. E é a besta, que era e que não é, e que é também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. Aqui existem 2 interpretações escatológicas, a gente expõe as 2 no seminário de escatologia, aqui eu vou me expor apenas uma delas. Aqui diz que o 8º é aquele que vai à perdição. Então aqui esse 8º ele é do 7, então ele vem da mesma linhagem, ele vem da mesma procedência dos seus anteriores, e esse 8º vai à perdição. Seria o 8º rei, seria a alusão do 8º rei, que vai dar o apoio ao anticristo, que supostamente começou a governar em 2017, né? 2017, vemos lá ali uma geração
o broto torna-se tenro, né? Uma geração 70 anos, de 1948 mais 70 a 2018, cometa vindo para cá em fevereiro de 2018, Estados Unidos tendo seu governo começando em 2017, 45º 549, né? Então é um número satânico para eles, cabalístico isso, a biometria alvo até o 2017, estamos montando aqui as coisas. Quem não tiver a biometria não pode ser vacinado, não recebe o antídoto. Então vamos entender melhor essa questão de quem seria esse oitavo rei. Quem é que seria o oitavo rei? Foi estabelecido o Tratado de Latrão. Esse Tratado de Latrão, ele foi proposto pela primeira vez para um Papa Pio IX. Pio IX, interessante, o Pio IX foi oferecido para ele em 13, olha as datas, 13 de março de 1871. Foi proposto então ao Papa Pio IX que ele fosse o primeiro rei, né, que o Vaticano tivesse a sua independência, a sua hegemonia, e ele seria o primeiro líder desse Estado do Vaticano, né? Ele foi proposto então pelo então rei da Itália, Vítor Emanuel II. Nesse momento o Papa recusa, ele não aceitou. Não aceitou porque não era o tempo, né? O diabo, ele sabe que as coisas têm que ter um tempo certo. Interessante que 84 anos depois, esse tratado é estabelecido novamente. Em 11 de fevereiro de 1929, a proposta foi aceita. Olha a data de novo, 11 de fevereiro de 1929, a proposta passa a ser aceita. Inclusive, isso foi incorporado à Constituição italiana em 1947. O dia da renúncia do Bento XVI, marcaram no seu calendário? Quando é que Bento XVI ele fez a renúncia? 11 de fevereiro de 2013. 2013 era um ano estratégico para o satanismo, era um ano preparado para o satanismo, começa um novo sistema de governo, né? Lembra do calendário maia? Alguma coisa acontecer depois de 12/12 de 2012. Na verdade, o que aconteceu é um novo sistema de governo, uma nova era de governo, as plataformas estavam sendo estabelecidas. Isso a gente expande melhor também no seminário de escatologia, porque claro, eu tenho 10 horas para falar. Aqui eu estou tentando sumariar em 40 minutinhos. Então, 11 de fevereiro de 2013, na mesma data que o tratado foi assinado, Bento XVI escolheu para renunciar. E lembrando que Bento XVI foi aquele Papa que propôs uma nova ordem mundial. Pesquisem por aí. Bento XVI ele propôs uma nova ordem mundial. Olha, tem algo bom acontecendo aí. Olha, a gente não precisa, para resolver a crise econômica, nós precisamos de uma nova ordem mundial, precisamos de um líder mundial. Então esse Papa já começa a incentivar essa liderança, já lançou uma semente aí. E ele escolhe o dia da renúncia na mesma data do início do tratado. Isso é cabalisticamente bem planejado. Não foi uma alegoria. Ele poderia ter renunciado no dia 10, no dia 12, não, foi no dia 11. E nesse mesmo dia o que aconteceu? Pá! Cai um raio na Basílica de São Pedro. E apenas contextualizando o que é a Basílica de São Pedro. Quando Jesus ele chora por Jerusalém, olha como a história está concatenada. Ele chora por Jerusalém, não vai sobrar pedra sobre pedra. O que acontece? Anos 70, né, Jerusalém está sendo sitiada. Vespasiano está no controle das tropas. Vespasiano é nomeado para ser o nono imperador romano. Deixa o seu filho Tito no controle das tropas. Jerusalém é atacada, né, destruída, e o templo é saqueado. Com o saque dos tesouros do templo, isso é narrado pelo Flávio Josefo, usaram para a construção do Coliseu, quer dizer, colossal. É um microcosmo da sociedade romana. E aí o Coliseu tinha arena, né? A arena vem de areia, jogava areia no chão para não escorregar, e tanto sangue ali. Muitos cristãos foram lançados nas arenas. A arena matou muita gente. O Coliseu levou 6 anos para construir. Deus fez o mundo em 6 dias. Satanás está plagiando de novo. E muita morte, mais de 500 mil de pessoas morreram nessa arena, nesse palco de morte, nesse circo dos horrores. O que aconteceu? Pedras do Coliseu foram utilizadas para a construção do quê? Da Basílica de São Pedro. Está tudo concatenado, né? O sistema anticristo, a cruz invertida é um símbolo do satanismo, né? Uma cruz invertida, né? Tem um pentagrama e um símbolo do satanismo, uma cruz invertida. Então, você vê que a Igreja Católica adota a cruz invertida como um dos seus ícones, né? Aquele sinal do padre que faz é uma cruz invertida, é o contrário, né? Então nós vemos vários, mas é o primeiro Papa, supostamente Pedro, crucificado de ponta cabeça, mas é um símbolo do anticristo, contrário a Cristo. O que é importante pontuar, não podemos falar que católico vai para o inferno, né? Porque Deus está vendo o coração. Tem muito católico que vai herdar o céu, sim, e muito crente carnal que vai para o inferno. A Bíblia diz, não julgue para que você não seja julgado. Né? Então seja um bom intérprete das Escrituras. Sabe quando você escuta, por exemplo, uma peça de Mozart? Mozart já morreu, então ele não toca mais. Mas se alguém está tocando uma peça de Mozart,
de Chopin, ou de Tchaikovsky, né, ou de Mahler, enfim, está tocando alguma peça ali, está tocando no teclado, se ele está sendo o quê? Um intérprete. O bom intérprete, ele vai procurar respeitar aquilo que o seu Criador fez. Ele vai estar o mais próximo do original. A Bíblia, Deus escreveu para nós uma excelente peça, escreveu para nós uma música maravilhosa, uma harmoniosa, perfeita. Se nós soubermos interpretar essas notas, a palavra de Deus, nós vamos usufruir dessa melodia doce e suave e vamos herdar o reino dos céus, né? Então seja um bom observador do sistema à sua volta. Então, esse cenário começa a se moldurar cada vez mais, ele está concatenado. E na Basílica de São Pedro, pá, cai o raio. Um pouco antes de haver o conclave, quem lê repara bem nisso, tem aquele negócio, sai a fumaça escura na chaminé, né? Então não temos papa, e a fumaça branca, temos papa. Um pouco antes, o que acontece? Uma pomba branca está dando um rolê pela chaminé, né? Já é difícil ter pomba branca, a gente vê muita pomba vira-lata, uma pombinha branca dando um rolê pela chaminé. Aí de repente, um pouco antes, ela está dando um rolê, símbolo do Espírito Santo, olha o Satanás plagiando aí. Aí sai a fumaça branca, né? E aquilo ali foi interpretado muitos como um sinal. Só que é interessante, quando o Papa solta a pomba na praça lá do Pedro, né? São Pedro, né? Joga ali, né? Dom Pedro, estou confundindo as coisas aqui. Na Praça São Pedro, quando ele joga a pombinha, o que acontece? Quem lembra? Um gavião vem e puf, pegou a pomba, matou a pomba. As crianças ficaram chorando, a pomba, né? Então, a gente vê o diabo sempre tentando colocar sinais, aí tem muita coisa ali que os nossos olhos não percebem. Como já dizia o célebre dramaturgo Shakespeare, William Shakespeare, né? Há mais coisa entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode supor. Então, o Papa Francisco, né, seria o oitavo, né? Pela primeira conta, o Papa Francisco seria o oitavo. Mas, na verdade, ele não é o oitavo. Ele é o sétimo. Vamos entender a conta? Quando o Tratado de Latrão foi estabelecido, interessante que o novo Papa foi escolhido 13 dias depois. 13 dias depois o novo Papa foi escolhido. Olha, de novo, 13 está ligado aí. Começou quando o Tratado de Latrão foi estabelecido, o Papa que estava em governo, exercendo o seu cargo, era o Pio XI. Pio XI era o Papa que estava em governo. Então ele não vale, né? Porque tem que ser mesmo do 7, a besta que era e que é igual do 7, ou seja, ele vem da mesma linhagem. Então ele tem que ser eleito pelos mesmos critérios. E o Pio XI, ele apenas herdou o cargo. Ele já estava no cargo e de repente ele vira o rei. Mas ele não foi eleito rei, não passou pelo conclave já para ser o rei, entendeu? Ele era apenas o Papa. Então Pio XI não vai contar. Aí vai ter Pio XII, João 23, que é as suspeitas e aquele envolvimento com maçonaria. Inclusive João Paulo I tentou desmascarar isso e morreu em 30 dias o seu pontificado, né? Você vê como existem forças por aí. Depois João Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o Francisco, 7. O oitavo Papa vai ser aquele que vai apoiar o anticristo, né? Aí você diz, mas o Francisco, não é ele, né? Carismático, tudo, né? Embora seja argentino, né? Brincadeira, os argentinos são os amores. O que eu tenho recebido de e-mails de vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Muitos de vocês, nossos hermanos, né? Têm assistido esses vídeos pela internet. Então, o Papa Francisco, ele acaba muito carismático, mas ele já afirmou numa notícia que ele está doente e que talvez ele tenha 2 ou 3 anos de vida. E ele não descarta a hipótese dele renunciar, assim como o Bento XVI renunciou. E a renúncia de Papa é algo muito raro. Em mais de 250 Papas é raro a renúncia. Pouquíssimos Papas renunciaram. E o Francisco já ameaça uma renúncia, ou então já antecipa dizendo que ele não vai durar muito tempo. Então o próximo Papa, pelo calendário do satanismo, vai ser representado pelo oitavo rei, a besta que vai levar à perdição, e em 2017 o anticristo começaria a governar, segundo o calendário do satanismo. E aí ele vai ter o apoio da igreja, né? Porque hoje os principais líderes mundiais buscam sempre o apoio do Papa, que é uma expressão religiosa muito forte. A Igreja Católica teve poder de Estado durante séculos, na Inquisição, nas Cruzadas, tinha poder de prender, sem matar, de prender, sentenciar e matar qualquer pessoa acusada de heresia, né? E hoje ela ainda tem um certo poder político, embora tenha perdido, mas hoje os líderes ainda procuram ter a bênção papal, que sabe que é importante o apoio da igreja, muito importante o apoio da igreja. Então esse cenário começa a se moldurar cada vez mais diante de nós. Então fica aqui o alerta para você e para mim. Agora eu faço questão de colocar os óculos para ler direitinho. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 3.
Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então se alguém disser para você, vai haver paz, vai haver restauração, agora está tudo bem, agora fazer o ato profético, agora é a hora da restauração, virá repentina destruição. Esse é um dos sinais do final dos tempos, né? E aí Paulo continua no versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, não estáis para que naquele dia vos surpreenda como ladrão. Então você é da luz, não seja surpreendido com a volta de Jesus, tudo o que vai acontecer. Porque vós sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, ou seja, acorda, desperta você para essa realidade, está à nossa volta. Todos os sinais que Jesus disse estão aí à nossa volta, né? Mas vigiemos e sejamos sóbrios, para que os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós somos do dia, e sejamos sóbrios, vestidos com a couraça da fé e do amor. Fé e amor, né? Não está falando prosperidade, poder, conquista, fé e amor, tudo deriva disso. E tendo por capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus não destinou nem a você nem a mim para o dia da ira do Senhor. Quando Jesus lê o texto ali na sinagoga, e ele começa a ser perseguido a partir dali, ele lê o texto do profeta Isaías, ele vai ler até o dia do Senhor, né? Para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele lê só até aí. Agora o dia da ira é a segunda volta de Jesus. Jesus não nos destinou para a ira, para a grande tribulação, para os dias de dores, né? Para o dia da ira do Senhor, descrito em Sofonias, em Joel, em Mateus. Esse dia da ira é a grande tribulação. Que você, meu irmão, venha fazer parte desse celeiro de Deus, celeiro de trigo que Jesus vem nos buscar. Vai haver uma purificação. O cenário está se moldurando. Se vai ser em 2017, eu não sei, né? É só uma conjectura com base na doutrina satânica. Mas isso não deve nortear a sua vida como não norteia a minha, que norteia a palavra de Deus. Eu estou preparado para a volta de Jesus se Ele vier hoje. Se Ele vier agora. Senhor, eis-me aqui. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que essas possam ser minhas primeiras palavras ao encontrar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Eu peço graça e sabedoria para continuar caminhando na estrada e das veredas da justiça do Senhor. Então você tem que estar preparado para que esse dia não te surpreenda como ladrão, que você não fique correndo atrás do vento, correndo atrás de profecias vazias, que você corra atrás do amor, da fé, da esperança. Esse é o tripé verdadeiro. Não é o tripé do Exu boiadeiro que te mantém em pé, é o tripé do amor, da fé e da esperança. Esse tripé te mantém firme, porque isso faz com que você caminhe na terra como cidadão dos céus. Então esteja preparado. Nós não sabemos quando vai ser. A Bíblia diz que o Filho não sabe, Jesus não sabe. A Bíblia diz que os anjos não sabem, só o Pai sabe. Se alguém disser que sabe, essa pessoa está mentindo. Então nós podemos no máximo olhar os sinais à nossa volta. E você pode olhar as nuvens negras se formando, pode olhar os relâmpagos cortando os céus, pode ouvir o som dos trovões, e você sabe que uma tempestade está chegando. E esses sinais já se molduram à nossa volta. Então nós sabemos que esse tempo está chegando, como nunca teve. Sabia que da década de 50 para cá, aumentou em 40% os cataclismos mundiais? Jesus disse que ia aumentar em maremotos, terremotos, tudo mais. Sempre teve, mas a década de 50 para cá, quando a Israel floresce, 40% aumentou os cataclismos mundiais. Aumentou tsunami, furacão, terremoto no Haiti, terremoto no Japão, erupção vulcânica, tsunami na Malásia. Essas coisas são sinais que Jesus está nos dando. Ele está voltando. E a pergunta que eu deixo para você, querido, para a sua reflexão: você está preparado? Você de fato está sendo um intérprete verdadeiro das Escrituras na terra? Você está caminhando na terra com Cristo ou caminhando como o anticristo, contrário aos valores de Cristo? Porque quando você mente aqui, você está sendo anticristo também. Quando você rouba, quando você engana, quando você tripudia a Deus, quando você anda com orgulho, com soberba, você está sendo anticristo. Porque Jesus ensinou para nós a humildade, Jesus ensinou para nós o perdão, ensinou para nós o arrependimento, e é isso que motiva a sua vida. Esse tem que ser o seu norte, esse tem que ser aquilo que você tem que buscar, querido. Então, anda na terra como cidadão dos céus e te prepara, porque Jesus está voltando.